Com grande alegria, com grande carinho, te recebemos. Flávia é oradora, palestrante espírita há mais de 20 anos. Ela é delegada da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. E ela é trabalhadora também da FEERGO, da obra do berço. Na noite de hoje, ela vai falar para nós sobre o tema a reencarnação nos ensinos de Jesus. É com você, Flávia. Obrigada, boa noite a todos. Que alegria imensa retornar nessa casa de oração. A gente ficou trabalhando, mas de forma online, e agora presencial, ver essa casa cheia, tudo novinho. Imagino que o doutor Weimar esteja muito feliz do lado de lá, vendo essa casa tão bem cuidada. Então, é realmente um dia de muita alegria estar aqui. Bom, o tema que a casa nos passou é para falar sobre a reencarnação nos ensinos de Jesus. O Evangelho, nós pegamos duas partes do Evangelho onde fala do tema da reencarnação. Muitas pessoas, às vezes, gostam de questionar quando se fala de reencarnação. A primeira coisa que a gente pergunta, quem não está tão familiarizado assim, eu vou subir só um pouquinho aí, é porque nós não lembramos, pelo menos na grande maioria, a gente não lembra o que a gente foi em outra encarnação. Então, às vezes, surge essa dúvida. Mas será que existe reencarnação? Porque nós não lembramos o que nós fomos no passado. E algumas pessoas falam, mas Jesus não falou de reencarnação. Então, como é que nós vamos saber se realmente reencarnação existe? Então, nós pegamos dois trechos do Evangelho, onde Jesus fala, assim, sobre reencarnação. E num desses trechos, que é a passagem com Nicodemos, o senador romano, nós vamos falar de uma forma, nós vamos ouvir o que Jesus falou para ele e para dois apóstolos, porque nós temos a bênção de ter a obra Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, onde Humberto de Campos, ele vem e nos fala, digamos que os bastidores do que aconteceu em muitas passagens evangélicas. Então, essa primeira que nós separamos, bom, antes de nós falarmos disso, eu quero fazer primeiro uma diferença, né? Eu acho que a maioria já sabe, mas é bom a gente reforçar a diferença entre ressurreição e reencarnação. Então, o Evangelho vem e nos fala, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então, um exemplo bom que o Evangelho coloca para nós é a passagem de Lázaro, porque Lázaro já estava enterrado lá no sepulcro já há algum tempo, mais de dia, e Jesus veio e fez com que ele voltasse à vida no mesmo corpo. E aí muitos falam, mas então Jesus ressuscitou o Lázaro. Só que para nós, a ciência já explica isso. Uma vez que o corpo, o espírito, se desprende do corpo, que ele morre, não tem essa possibilidade de ressurgir. Não tem como haver essa ressurreição, porque cortou o elo. Lázaro, na verdade, ele não havia morrido mesmo. Existe o doutor Luiz é médico, vai me ajudar. Como é que é o nome daquilo que a gente fala que está com a aparência de morto, mas que não morreu? Catalepsia, é isso mesmo. Eu sabia, mas eu fiquei com medo de errar, viu, gente? Vou perguntar para o médico. Então, o que aconteceu naquele momento foi a catalepsia. Já a reencarnação, o Evangelho explica, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, nós estamos falando de uma nova existência, de passar novamente pela gestação, pela infância, você
reencarna. Então, é um outro corpo que é feito para a gente reencarnar. O tema que eu gosto muito de seguir o que a casa coloca. Então, nós não vamos falar de reencarnação de forma mais abrangente, como está no Livro dos Espíritos e tantas obras que a gente poderia. Eu vou focar dentro dos ensinos de Jesus, como foi passado. Então, essa primeira, é para cá que eu viro, né? Espera aí. Foi? Não está indo. Não está indo, não. Está igual meu marido, não está me obedecendo. Não, foi demais. Isso, a próxima aí. Então, tem uma do Evangelho que diz o seguinte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse, Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Então, esta passagem do Evangelho nos mostra que Jesus ali, quando ele diz que Elias já tinha vindo, mas que ele não foi aceito, não foi bem recebido, que na verdade era João Batista. João Batista já era a reencarnação de Elias, né? Um profeta que veio antes. Então, nesse trecho do Evangelho, essa passagem de Jesus deixa muito claro, olha lá como está, tem no Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Então, é muito clara essa passagem do Evangelho, mostrando que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas, no próximo slide, para a gente, porque eu não posso... O próximo. Isso. Então, nós vamos começar aqui, porque esse aqui eu quero chegar muito em Boa Nova, porque tem uma explicação melhor e por conta do horário. O Evangelho diz o seguinte, havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse, na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós não temos dúvidas de que essa passagem do Evangelho, esse diálogo de Jesus com Nicodemos, vem falar exatamente isso, sobre a reencarnação. O próximo slide, que continua essa passagem do Evangelho, diz o seguinte, não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos, como se pode fazer isto? Respondeu Jesus, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Ou seja, Jesus explica para Nicodemos, só que Nicodemos ainda não compreende.
Ele fica na dúvida e pergunta, mas como é que vai fazer para voltar para o ventre da mãe? E aí Jesus vem e explica claramente, eu estou falando daquilo que eu sei, do que é um testemunho meu. Mas se eu não consigo, explicando para você, que é um doutor da lei, compreender, então assim, a gente vai ver o diálogo dele, porque quando isso aqui aconteceu, no livro Boa Nova, narra que 2 apóstolos estavam presentes, que é o apóstolo André e o apóstolo Tiago. Então, eles ouviram esse diálogo de Jesus com Nicodemos e, da mesma forma, ficaram repletos de dúvidas. Mas, para nós, fica muito claro aqui. Então, quer dizer, nem das coisas aqui, imagina se eu for falar das coisas do céu, você não vai ter compreensão. Então, na verdade, Nicodemos saiu cheio de dúvidas, porque ele não compreendeu a mensagem de Jesus. E para nós é muito claro, o que é do Espírito, o que é da carne. É preciso nascer de novo. Só que ele falou isso para um doutor da lei e ele não teve a compreensão. Então não dava para Jesus, ele já estava trazendo tanta inovação com a lei de amor. Imagina se ele fosse falar de lei de reencarnação para todos ali. Mas o texto bíblico não deixa dúvidas de que Jesus abordou sobre a reencarnação. Agora nós vamos lá no livro Boa Nova, passa por gentileza o próximo slide, que diz o seguinte. Então nós vamos pegar aqui, ó, a lição de Nicodemos. Então nós vamos pegar, eu peguei trechos, porque não dá para a gente falar tudo, né? Senão a gente fica só lendo. Mas eu peguei o trecho onde André chega para Jesus e fala, não entendi nada o que o senhor falou para Nicodemos. Eu realmente não compreendi. Então Jesus fala para André, por que tamanha admiração em face dessas verdades? Ele faz uma pergunta para o apóstolo. Perguntou-lhes Jesus bondosamente, as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então ele vem e explica isso para André. Por que você está tão sem entender? Muda, como as árvores são podadas, só que conosco é de forma diferente, mas nós precisamos renascer. Numa única existência, nós não vamos conseguir a evolução que nós precisamos. Nós precisamos reencarnar para melhorar. E aí, pode continuar, por favor. Ele fala isso para André. André sentiu uma nova compreensão que felicitava o espírito simples e perguntou: mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens juntos de aleijados e paralíticos. Acaso não... Aí Jesus vem e fala, acaso não tem ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Então, o que acontece? André compreendeu. Mas ele perguntou para Jesus, então por que Deus já não cria todo mundo bom? Todo mundo bem? E nós sabemos, no estudo da doutrina espírita, que nós somos criados de que forma? Simples e ignorantes. E cada um de nós tem um caminho para traçar. Flávia, você é criada simples e ignorante assim? Ser humano, homem, mulher? Não. Nós somos criados princípio inteligente. Uma vez criados, nós vamos passar pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal,
depois pelo reino animal, até nós reencarnarmos com o uso da razão, homens e mulheres. E vamos passar por mundos primitivos, por mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos, mundo de regeneração, mundos felizes, tudo é evolução nessa escala de Jesus, de Deus. Ou seja, Jesus, ele vem e compreende um pouco disso que Jesus vem e fala. Mas ele fica na dúvida, ele fala, mas então por que Deus já não criou todo mundo bom? E olha o que Jesus vem e coloca, eu coloquei em negrito. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Mas quando nós temos o uso da razão, quando nós reencarnamos como homens e mulheres, cabe a nós fazermos as nossas escolhas, o caminho que nós vamos seguir. Nós temos o uso da razão, a inteligência. Todos nós aqui conhecemos o Evangelho de Jesus. E quem diz que todos nós seguimos ali o caminho que tem que ser feito? É escolha de cada um. Então Jesus vem e fala, olha, se a pessoa errou, ela tem que também pagar por aquilo e aprender. É igual a gente, os nossos filhos na escola. A criança tomou bomba, nós vamos colocar ela no ano seguinte? Não, ela vai ter que repetir para ela aprender. E Jesus continua. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos flâmulos escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem ser cortadas. Então Jesus vem nos mostrando a lei de causa e efeito. Porque Deus é justo. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. A misericórdia dele está na oportunidade que Ele nos dá de reencarnarmos. Mas tem que ser com justiça. Então você vem e abusa do alcoolismo. Não dá valor no corpo que você tem. Na outra encarnação você vem perfeitinho? Não! Você trouxe o sofrimento que está gravado no seu perispírito. Então a dor é necessária para a gente despertar. Eu dei um exemplo, nós temos vários. De gula, de tanta coisa, de ociosidade, Aí você vira e fala assim, nossa, eu estou passando uma dificuldade agora, eu estou com diabetes, eu não posso comer muito, mas no passado você abusou. É nós que buscamos aquilo que é para nós. E nós pedimos para reencarnar naquela família, naquele país, nas condições que nós estamos, exatamente para resgatar débitos de outras existências. E Deus, na sua misericórdia, Ele põe para nós o quê? O véu do esquecimento. Porque vamos combinar, gente? Eu gosto de contar essa história. Minha mãe tinha uma vizinha, um amor de pessoa, uma pessoa extremamente querida, ela e o marido. Então, todas as vezes que eu via, cumprimentava, sorrisão. Um dia eu passei por ela, dei um tchau, só que não foi lá perto da casa da minha mãe. E ela olhou para mim e virou a cara. Eu cheguei em casa e falei, uai, mãe, aconteceu isso com a fulana, mãe, com a fulana? Bem esquisito. Ela não é assim, a pessoa tão dócil. Falei, pois é, não sei. E aí a vizinha trocou de carro, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, será que está ficando metida porque trocou de carro? Ô, língua, né? Enfim, eu sei que passou um tempo, eu encontrei com a vizinha, e ela com aquele sorrisão, aí eu pensei, de lua? Hoje ela está com a lua boa? Vamos ver. Fui conversar com ela, a gente não esquece, né? Eu falei para ela, olha, eu te vi outro dia, te cumprimentei. Flávia de Deus, estava de longe, eu tenho miopia, eu não enxergo nada. Eu fiquei morrendo de vergonha, né, gente?
Mas o que eu estou querendo falar para vocês? Uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, eu não esqueci que ela deixou de me cumprimentar, nem culpa ela teve. Imaginem vocês se eu tiver ciência que eu vou ter que trazer no meu ventre alguém que destruiu o meu lar na outra encarnação. É ruim que eu vou trazer, né, gente? Como dizem os mais jovens. Então, Deus é tão bom que Ele põe esse véu do esquecimento. Geralmente, a gente assume o compromisso de trazer, às vezes, como filho, ou vir reencarnado naquele lar, no momento que a gente está desligado do corpo físico, dormindo, antes de reencarnar, porque aí tem um monte de amigo espiritual que nos convence, e aí a gente topa, vamos lá. Às vezes a gente pede, a gente fica aí 100 anos pedindo para reencarnar com aquele espírito, porque eu preciso resgatar débitos. O problema é que a gente chega aqui e esquece dos compromissos. A gente já não esquece o que foi no passado, que vem como uma bênção, mas nós, não tem a lei de afinidade? Não tem aquelas pessoas que você conhece uma semana, parece que você conhece há 30 anos, você adora conversar? Não tem aqueles que você convive durante 30 anos, todo dia você tem que rezar quando você está com essa pessoa? Pois é, lei de afinidade. E são essas pessoas difíceis que muitas vezes nós pedimos para reencarnar junto delas, para resgatar débitos de outras existências que nós não lembramos, porque Deus é misericordioso e põe uma página em branco para a gente reescrever. Vamos continuar? Olha o que diz. Foi? Mais uma? Aí. Olha o que o apóstolo André falou para Jesus. Não, na verdade, agora foi Tiago. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Então, o que acontece? Nós mesmos aqui, a gente vê que alguém foi estuprado ou assassinado. Aí o povo vem perguntar para a gente que é espírita, né? Você sabe por que aconteceu isso com essa pessoa? Por que ela foi estuprada? Ela que é uma pessoa tão boa. Por que ele foi assassinado? Aí a gente que estuda espiritismo, na ponta da língua, a gente vai e já fala. Ah, é porque na outra encarnação ela também estuprou. Não, é porque na outra encarnação ela também matou. Então, André, depois de ouvir Jesus, ele virou para Jesus e falou assim, uai, mestre, então vai ter sempre que ter escândalo. Sempre vai ter que ter um para matar, um para morrer. Vamos ver o que Jesus explica? Ele fala o seguinte... Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, gente, é por isso que Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados. A gente precisa dar um basta no ciclo de ódio. É sublime essa mensagem da passagem de Nicodemos, porque a gente tem que entender a reencarnação como um ciclo que tem que se reencarnar de coisas ruins. Nós estamos aqui para evoluir, para melhorar. Então, nós precisamos esquecer e aprender a ter o perdão, a bondade. Não é fácil, mas essas pessoas difíceis que às vezes a gente convive, nós pedimos para estarmos com elas. É tão engraçado, sabe, gente? Uma vez eu assisti uma palestra do Haroldo, gosto muito do Haroldo, e ele contou uma coisa muito engraçada. Ele fala assim, olha, às vezes a gente tem um desentendimento com alguém, e aí passa muitos anos que a gente não vê essa pessoa. Às vezes uma pessoa que foi sua vizinha quando você tinha 12, 13 anos,
E aí, a gente sempre lembra dessa pessoa com as mesmas características que essa pessoa tinha há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Ele falou assim, que é como se a gente tivesse uma foto da pessoa e guardasse no bolso. E nós nos esquecemos que essa pessoa ela pode ter melhorado, assim como nós estamos aqui na Terra para melhorar. Então, nós precisamos começar a baixar a guarda, a deixar de duelar mentalmente com as pessoas, olhando só o lado negativo. Eu acho que essas lições nos trazem ensinamentos profundos e reflexões, especialmente no momento que nós estamos na Terra. Porque nós estamos saindo de uma pandemia, estamos com uma guerra, além mar, e estamos num ano eleitoral, onde tudo é muito polarizado, onde nós podemos contribuir para a paz, onde nós podemos valorizar as coisas boas que o Evangelho nos ensina, porque, gente, não basta reencarnar. Quantos de nós estamos reencarnando e insistindo nos mesmos erros? E nós conhecemos o Evangelho de Jesus, o caminho para a gente seguir. Então, é preciso que a gente realmente saia da porta do centro com a vontade de ser melhor. Porque, às vezes, nós nos programamos, ouvimos o Evangelho, mas chega do lado de lá. Ah, não estou nem aí, você me conheceu desse jeito, eu não vou mudar. Para! Até marido e mulher têm esperança de que o outro mude. Então, nós estamos aqui para melhorar. Porque a pandemia aí está mostrando para nós que a gente não sabe a hora que é Dona Morte está batendo na nossa porta. O que nós estamos levando para o lado de lá? Sobrenome importante, carro, casa, moto, emprego, tudo fica aqui. O que nós estamos levando na nossa bagagem para o lado de lá? Então é preciso que a gente não seja tão duro e inflexível. Nós precisamos ser melhores. E olha, vamos ver o que Jesus continua. Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para a compreensão simplista do espírito popular? Então ele vem e explica que naquela época, há mais de 2000 anos, ele não teria condições de falar da reencarnação. E é a hora que ele vem e fala. Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. A lição de Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Eu estou no horário? Está acabando? Já deu? Bom, passa para diante mais um pouquinho. Então, a gente vê claramente o ensinamento de Jesus neste livro Boa Nova a respeito desta passagem de Nicodemos e vale a pena a gente estudar. Eu falei um pouquinho e trouxe, porque isso aqui, gente, eu foquei mais nos ensinos de Jesus, mas eu gostaria de pincelar isso aqui, porque isso aqui serve para a gente estudar. Esse livro, ele é um livro dificílimo, né? Eu não sei quem já estudou aqui Evolução em Dois Mundos, é um livro que não é brincadeira, mas ele tem tanto ensinamento importante, e nós pegamos esse trecho lá, é uma obra de André Luiz, onde ele diz o seguinte: para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária. Qual é a época quaternária? Mineral, vegetal, animal ou minal. Essa é a época quaternária. Então, para nós reencarnarmos como homens e mulheres, dotados, como ele coloca, de raciocínio e discernimento, nós despendemos nada menos de 1,5 bilhão de anos. Aqui todo mundo já é espírito velho, viu, gente? Porque para fazer o uso da razão,
Para nós reencarnarmos como homens e mulheres, nós levamos 1,5 bilhão de anos. Flávia, a gente pode reencarnar como vaca, como planta? Não. Nós não acolhemos a metempsicose. Nós estamos numa lei de progresso. Se hoje nós temos gosto pela alimentação, isso começou lá na fotossíntese das plantas. Então, é magnífico a gente estudar essa lei de reencarnação, saber que nós somos espíritos milenares, que estamos aí caminhando, mas como nós dissemos, não basta reencarnar se nós não direcionarmos as nossas escolhas para o bem. Eu me recordo de uma passagem na vida do Chico Xavier. Ele foi procurado por uma senhora, e essa senhora, o filho dela não tinha os 2 braços e ele era mudo. E ela recebeu o diagnóstico de que o filho teria que amputar as pernas. Então, imaginem o desespero dessa mãe. E ela procurou o Chico Xavier e falou isso para ele: Chico, meu filho é mudo, meu filho não tem os 2 braços, e agora os médicos disseram que ele vai ter que amputar as 2 pernas. E Chico Xavier trouxe a mensagem de Emmanuel, dizendo que amputar as pernas era uma bênção, era a misericórdia de Deus a favor dele. Como assim? Sim. Há 10 encarnações sucessivas ele cometeu suicídio. E mais uma vez ele estava pensando em se jogar de um precipício. Então, amputar as pernas era a bondade de Deus em benefício dele. Então, gente, não adianta a gente reencarnar e reencarnar sem nos preocuparmos em valorizar a nossa existência, em valorizar cada um que aparece na nossa vida. Se não for bênção, é resgate, então é bênção também. Vamos mais adiante, eu estou terminando, viu? Senão depois eles não me convidam para voltar, eu fico triste. Mais uma, por favor. Então, no livro Libertação, também de André Luiz, olha o que ele diz, do Chico Xavier, né? Psicografia do Chico. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Deu cãibra na cabeça? Vou explicar. Nós levamos 1,5 bilhão de anos para reencarnarmos como seres humanos. E André Luiz nos fala que há precisamente 40 mil anos nós já fazemos o uso da razão. Então, vale a pena estudar essa doutrina espírita, né? Chico Xavier é bênção mesmo. E, estou finalizando, a última. Vamos lá, por favor. Acabou? Aqui. Bem rapidinho, porque a gente está falando de reencarnação e eu acho importante a gente falar disso. Está no Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que a gente reencarna? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, na hora que nós nos tornarmos espíritos puros, já não tem essa necessidade. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? E os espíritos respondem: não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas, se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, gente, não tem uma listinha não, viu? Todo mundo tem 2.000 encarnações? Não. E isso vai depender de cada um de nós. Então, uns pegam o caminho mais rápido. É a porta estreita e a porta larga. Se nós fizermos as boas escolhas, mais rapidamente a gente alcança o objetivo. Mas se nós não perseverarmos no bem, continuarmos reincidentes nos erros, nós vamos reencarnar até que a gente aprenda. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Vamos todo mundo dar as mãos para ver se a gente chega lá junto, né, gente? E o último slide, por favor. Eu quero finalizar com essa frase do nosso querido Allan Kardec.
Conseguiu? Não? Conseguiu a próxima? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Isso aí está lá no túmulo dele, em Paris. Obrigada, terminei. Desculpa se eu passei do horário. Acho que foi, né? Já posso sentar? Tá. Lázara, o uso da razão nos torna... Não, é uma anterior. São duas perguntas. Começar a desenvolver nossas virtudes, mesmo não tendo entendido todos os entendimentos das leis de Deus. Como nos aprimorar apesar de tudo? Estudar, tentar. Perguntaram para o Chico Xavier, Chico, daqui a pouco o senhor está indo embora. Isso foi um amigo meu. O que vai ser da doutrina espírita? O Chico falou, a minha parte eu fiz, meu filho. E nós, Chico? O Chico falou para ele, persevere no bem. Então, o que nós precisamos fazer é perseverar no bem. Mesmo a gente não tendo conhecimento de tudo, porque nós ainda não somos espíritos puros, mas nós já temos os ensinamentos de Jesus, que é uma grande bagagem para cada um de nós. Então, é abraçar essa doutrina de amor, o cristianismo com exemplos maravilhosos, e estudar, porque o estudo nos ajuda mais do que nunca. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue usar a razão, o entendimento, aceitar as coisas e fazer o nosso melhor. Muito obrigada. Mais uma pergunta da Lázara. O uso da razão nos torna os seres inteligentes e não entendemos nossas condições no desenvolvimento de nossa capacidade de nos melhorarmos. Quando estaremos despertos para essas verdades? Então, isso eu acredito, Lázara, obrigada, um beijão para você, isso é de cada um. É óbvio que Deus, ele é sempre justo. Então, quando o homem, com o uso da razão, ele acaba de fazer o uso da razão, reencarna no mundo primitivo, onde a lei de conservação para sobreviver é maior, ele não tem entendimento, Jesus vai, Deus, na sua criação, na sua misericórdia, ele vai saber qual será, digamos assim, a punição, o sofrimento, o rigor dele com aquela pessoa que não tinha entendimento. Mas quanto mais nós temos o conhecimento, não dá para a gente, aquela passagem de Jesus, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, nós sabemos hoje o que nós estamos fazendo. Então, tem inúmeras situações que nós conhecemos aí. Eu vou dar exemplo, questão de aborto, de homicídio, de uso de drogas. Nós sabemos tudo isso, o que significa isso na nossa existência, se nós quisermos cometer. Então, se nós temos esse raciocínio, esse conhecimento, se nós insistirmos, a gente pode ter certeza que a gente está chamando sofrimento para a nossa vida. Estamos perdendo a oportunidade que nos é dada de melhorar. Agora, se aquele que não tem conhecimento, que é uma pessoa mais rude, que não teve uma educação nesse sentido, não significa que ela não será responsável, mas Deus, com a sua justiça, vai saber compreender. Né? Muito bem. Heitor, agora é a próxima? Ah, sim. Gente, eu faço palestra, mas hoje é a minha primeira mediação. Aí estou invertendo os papéis e estou atropelando os meninos da transmissão. Desculpa, Heitor. Queria saber, nossa irmã aqui, o irmão Claret, queria saber se o desencarne prematuro não é ruim como pensamos.
nesse período que estamos vivendo, uma geração de muitas doenças psiquiátricas? Eu fiquei um pouco sem entender o que a pessoa quer falar. Bom, se for, por exemplo, se ela fala pelo lado de uma pessoa tirar a própria vida num desencarne prematuro, sem dúvida alguma, que a gente sabe que isso é uma conduta contra a divindade, o Criador nos dá a oportunidade de nos dar a vida. Agora, se a pessoa, é aquilo que a gente falou da justiça de Deus, se a pessoa comete esse ato porque ela não está bem psicologicamente, emocionalmente, se ela realmente está levada dentro de uma loucura, Deus, com a sua misericórdia, saberá. Porque nós sabemos que mesmo quem está são, que é difícil a gente imaginar que a pessoa está completamente sã, mas que às vezes vem a cometer um ato desse, mesmo essa pessoa que vai passar um tempo nas trevas, ela vai ter a oportunidade de recomeçar. Agora, essa questão de morte prematura, tem pessoas, a gente inclusive tem um tema do Evangelho que fala que se fosse um homem de bem, teria morrido. Se a pessoa já cumpriu a missão dela na Terra e chegou o momento, ok. A gente fica triste porque a gente pensa sempre na lei natural, né? Um filho morrer antes de um pai é algo que nos constrange, que nos causa profunda dor. Mas também é egoísmo nosso querer que ele continue encarnado se ele já cumpriu a tarefa dele aqui na Terra. Então, muitas outras existências virão. Tudo vai depender muito da forma como foi esse desencarne. Essa questão prematura foi porque ele fez voluntariamente, tirou a vida, ou porque isso tinha que acontecer, já estava dentro da programação. E Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, ele vai saber também, ele sempre vai acolher, mas nós também temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Então, não adianta a gente pensar, o Deus justo não vai passar a mão na nossa cabeça com as nossas más escolhas, porque isso não vai fazer a gente melhorar. Se nós que somos pais, ainda, digamos assim, imperfeitos, quando os nossos filhos erram, a gente coloca um limite, a gente educa. Imagina Deus, que nos dá uma oportunidade aqui na Terra e vê que a gente não está aproveitando, que a gente está reincidindo, insistindo em errar, né? Então, a gente vai aprender. Muito obrigada. Nós temos muitos comentários aqui agradecendo a você pelas palavras, excelente palestra, gratidão, linda finalização. E agora nós temos aqui a Rosa Cristina Moreira, excelente palestra, Flávia. A chave é seguirmos com o amor que Jesus nos ensinou. Mas e quando caímos no percurso? É levantar. Ou vocês estão achando que nós já não caímos antes? É levantar. E Deus sabe o que passa no íntimo de cada um de nós. Deus sabe quando a gente realmente quer melhorar. E eu acho que os nossos maiores desafios dentro da questão do amor está em conviver com quem a gente não gosta. É difícil. A gente pede para reencarnar com essa pessoa e vamos combinar, gente? Quando a gente fala de traição, é algo difícil. Quando a gente convive com uma pessoa que nos traiu, que nos trouxe dor, sofrimento, é aonde ela fala, errei, não estou dando conta de amar. Faz parte. Faz parte. Às vezes não vai ser nessa encarnação que a gente vai conseguir, mas a gente já pode amenizar. Flávia, mas como é que eu vou fazer para amar esse inimigo? Porque se você chegar e falar, oi querido, oi querida, você vai estar sendo o quê? Hipócrita. E se tem uma coisa que Jesus condenou quando ele esteve na Terra, foi hipocrisia. Mas então como é que eu vou colocar em prática o Evangelho? Vamos fazer o primeiro exercício? Não vamos falar mal dessa pessoa. Vocês acham que é fácil? Né? Não, porque se tem uma coisa que a gente gosta, é falar mal de quem a gente não gosta. Mas se a gente bate os pés para as trevas e fala, eu não vou falar mal dessa pessoa, a gente já está dando o primeiro passo e Deus sabe o que está passando no nosso coração. Então, vigia. Não deseje mal para essa pessoa. Não fique feliz quando as coisas dão erradas para ela. Se a gente já começar a fazer isso, a gente já vai estar começando a colocar em prática o amar os inimigos. Então, eu sei que às vezes a gente se frustra. Poxa, eu queria terminar essa existência sem ter inimigos, fazer o bem.
Existe uma lei de afinidade, existe débitos do pretérito, a gente sabe disso. Mas Deus sabe quando a gente quer melhorar. Se você ainda não consegue ter o mesmo amor por determinada pessoa, passe a não desejar o mal e não falar mal dela. Já é um primeiro passo.